Ora porra! Aqui tem uma nota que me foi enviada pelo Francisco Javier. É uma pergunta muito interessante. Ele diz: no último artigo você abordou um tema que há algum tempo me intriga, a diplomacia americana. Apesar dos Estados Unidos serem a fonte da maior parte da riqueza que se distribui no mundo, afinal eles são os maiores consumidores do mundo e possuem uma balança comercial negativa espantosa, e apesar de terem sido os maiores financiadores das falidas economias europeias e asiáticas após a Segunda Guerra Mundial, não conseguem se livrar da imagem de malfeitores do mundo. A impressão que me passa é que o sistema presidencialista americano, que exige que um presidente ocupe o poder por no máximo 8 anos, não permite que as políticas voltadas para a diplomacia amadureçam. Equipes inteiras de governo são trocadas e vários erros acabam sendo cometidos até que os novos mandatários tomem clara ciência de todas as coisas que se passam no governo. E quando já estão experientes, são desalojados de seus postos por uma nova troca de governo. Ora, aí é verdade, Francisco, a democracia americana está em desvantagem em relação a outros regimes, onde os governantes permanecem no poder por mais tempo e podem, então, implementar planos estratégicos de longo e longuíssimo prazo. Nós sabemos que a União Soviética fazia planos para 50, 60 anos depois e chegava a realizar graças à estabilidade do Partido Comunista e dos seus comitês centrais, e sobretudo da KGB, que tinha até mais estabilidade do que o próprio Partido Comunista. Então, nesse sentido, há uma desvantagem estratégica formidável, mas eu creio que a maior parte do problema, a essência do problema nos Estados Unidos não é esse, não. A fraqueza da diplomacia americana, que é uma coisa que já se observa há pelo menos, no mínimo 20 anos, eu diria 30, é uma inibição geral de assumir a defesa do país em tons agressivos, proporcionais ao discurso dos inimigos. Quer dizer, a propaganda anti-americana no mundo é hoje de uma violência fora do comum, tá certo? E a diplomacia americana, o Departamento de Estado, sempre responde educadamente, timidamente. Eu tenho a impressão que isso é, em grande parte, fruto da Revolução Cultural Gramsciana, a hora que, vamos dizer, uma corrente política anti-americana conquista a hegemonia nas principais instituições culturais, universitárias, etc., etc., é claro que as palavras e o tom com que se deveria responder a essas coisas desaparece da mente das pessoas, elas ficam realmente inibidas, se deixam, por assim dizer, hipnotizar, vamos dizer, pela pretensa autoridade de uma camada pseudo-intelectual falante pra caramba, né, onde abundam, né, os Noam Chomsky, Michael Moore, etc., etc. Por outro lado, é preciso ver que o Departamento de Estado, embora aí no Brasil tenha a fama de ser o próprio braço do imperialismo, o Departamento de Estado trabalha contra os Estados Unidos já faz muito tempo. O Departamento de Estado é o foco do esquerdismo permanente aqui no governo americano, não por causa do fator que você disse, mas exatamente pelo fator contrário, quer dizer, pela presença de funcionários de carreira que ficam lá 20, 30, 40 anos e que dão o tom da política externa americana, pouco importando quem esteja no poder. Isso acontece com o Departamento de Estado, acontece com a própria CIA, né? Aí no Brasil também. Quer dizer, a imagem que se tem das coisas no Brasil é uma coisa assim tão invertida que às vezes a gente não sabe se ri ou se chora. Quer dizer, o Brasil a opinião pública brasileira, os formadores de opinião do Brasil, são um bando de crianças que ficam imaginando coisas, entendeu? E não sabem, não têm a menor ideia do que se passa no mundo e vivem de imaginações, vivem de fantasias. E entre as outras fantasias, a fantasia que eles têm sobre a CIA. Quer dizer, a CIA, para eles, ela vive só para perseguir comunistas, para dar golpes de Estado no mundo e para torturar pessoas, etc, etc. Bom, a CIA fez muita coisa ruim, mas agora tudo que ela fez ruim para a esquerda. Atualmente, por exemplo, a CIA está empenhada há 4 ou 5 anos em abarrar a mão do governo americano no Iraque. Tá certo? A CIA, quando foi formada a partir da antiga OSS, Organização de Serviço Secreto, de serviços estratégicos, já estava carregadinha de comunistas que vinham do tempo do Franklin Roosevelt, que vinham do tempo do New Deal. No tempo do New Deal, na administração Roosevelt, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos na guerra, então não ficava bem espremer os comunistas. Resultado, o Roosevelt abriu as portas do funcionário público federal para os comunistas e encheu de comunistas todo lado.
E a CIA foi um dos lugares onde eles se encastelaram, tá certo? Isso desde o início. Agora, no Brasil, o pessoal não tem a menor ideia disso. Quer dizer, o que se fala de CIA, Departamento de Estado, são imagens estereotipadas. Não tem absolutamente nada a ver com a verdade das coisas, né? Então, é claro que esse problema que você fala da rotatividade do poder, de fato, deixa as democracias um pouco desguarnecidas, mas eu não creio que esse seja o problema predominante. É claro que a democracia, eu mesmo já escrevi isso, quer dizer, não existe democracia sem um fundo de aristocracia, né? No caso, representado pelas famílias fundadoras dos Estados Unidos, que representam justamente o esteio, a continuidade do sistema por baixo dos percalços das mudanças históricas, né? À medida que essas famílias vão se enfraquecendo ou sendo substituídas por novas famílias, por novas dinastias, por um novo poder dinástico, por assim dizer, que não se identifica com os objetivos permanentes do país, mas que, ao contrário, se identifica profundamente com os seus próprios objetivos, com a sua própria ambição de poder, como Rockefeller, Morgan, etc., é claro que a situação vai mudando. Uma espécie de poder aristocrático que existe em qualquer país, independentemente do regime ser capitalista, socialista, republicano, monárquico, etc., uma certa aristocracia ou oligarquia sempre existe. O problema é saber quem a compõe e quais são os valores que ela representa.